Olá a todos, estamos aqui com mais um Hack in Rio 2020, um Talks aqui liderado pela nossa amiga Lindália Reis. E estou hoje aqui com um grande prazer em mediar esse talk que nós vamos falar com diversos temas sobre Portugal. E tem um time de peso aqui, só top aqui do ecossistema, Portugal e também do Brasil, que vão poder passar tudo sobre esse ecossistema. Para quem não me conhece ainda, eu sou o CEO da Atlantic Hub, uma empresa portuguesa fundada aqui em Portugal. E, aliás, eu estou falando aqui diretamente de Portugal, em Lisboa, que cuida e é focada em conectar o ecossistema luso-brasileiro de negócio. Então, são mais aí de 5.000 empresários, empreendedores e investidores já impactados por tudo que a gente tem feito para realmente expandir os seus negócios para a Europa via Portugal. Mas o que eu queria agora é apresentar esses nossos participantes aqui conosco. Eu vou começar pelo Nuno Ribeiro de Souza, presidente da Federação das Câmaras de Comércio do Brasil, também presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo, vice-presidente de Relação de Investidores da IDP Brasil. Nuno, olá, como Bom está? dia, Eduardo. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Como é que você está? Tudo ótimo? Tudo ótimo, Pedro, também. Prazer muito grande. Prazer em ver-te. Obrigado igualmente. Eu, infelizmente, não estou com essa sorte do Eduardo. Eu não estou em Lisboa, não estou em Portugal. Eu estou no Brasil, estou aqui em São Paulo. Enfim, esta semana fora de São Paulo, aproveitando o inverno brasileiro e com grande prazer. É sempre bom ver dois amigos, é sempre bom estar aqui com a nossa amiga Lindália. A Lindália é uma embaixatriz, né? Mais que embaixatriz, ela é uma embaixadora de Portugal no Brasil, de Portugal no mundo. E, enfim, começaria só por agradecer o convite e dar os parabéns ao Hack in Rio. Já tem há vários anos que a Lindália fala nesta nossa parceria, uma vez que nós, pela Federação das Câmaras, temos promovido ao longo destes últimos 5 anos temos promovido o Web Summit aqui no Brasil e temos promovido vários, enfim, o transporte, o apoio e de vários brasileiros empresários com a ajuda da Atlantic Hub, do Eduardo, com a ajuda do nosso amigo Filipe e com o Pedro lá sempre a receber-nos muito bem em Lisboa e, portanto, eu acho que tem tudo a ver, não é? Agora que estamos cada vez mais no mundo virtual, essa questão do viagem física faz ainda menos sentido. Portanto, Hack in Rio, Web Summit em Lisboa, eu acho que é uma junção muito feliz da Lindália. Muito bom, Nuno. Muito bom ter você com a gente. E agora, Pedro Miranda, aí um fenômeno na tecnologia. Ele está à frente da Siemens aqui em Portugal, né? E está à frente aí de membros de conselho consultivo da ICEP. Para quem não conhece, a ICEP é o Apex, né, do Brasil, aqui em Portugal, e muitas outras organizações aqui em Portugal. Pedro, um prazer, super prazer te conhecer e ter você conosco aqui para poder colocar todo o seu conhecimento nesse ecossistema. Muito obrigado, Eduardo, pelas palavras muito amáveis da minha pessoa. Queria, primeiro de tudo, dizer que é um prazer estar com vocês aqui neste direto para o Hack in Rio. Eu estou a falar do meu escritório, na Siemens de Lisboa. Já estou a ver que os settings individuais são diferentes. Estou a ver aqui uma casa ao ar livre, que eu tenho inveja, do Nuno, e aqui o Eduardo também num setting muito simpático de colares. E, portanto, o que eu vos queria dizer é que eu tenho uma admiração profunda pela Lindália Reis, porque considero que ela é uma força viva da nova sociedade do Rio, mas também do Brasil, e o que ela tem feito pelo Brasil é muito significativo aqui para as relações luso-brasileiras, que são muito importantes nestes dois países irmãos. E, portanto, eu tenho todo o gosto em dar aqui um pouco o meu aporte para esta discussão, seja a tecnologia, seja as tendências dos negócios nesta pandemia e pós-pandemia, e, portanto, estou muito motivado para nós cruzarmos um bocadinho as nossas informações. Obrigado, Pedro. Pegando as palavras de vocês dois aqui, realmente, Lindália é um fenômeno no Brasil, e se eu posso dizer aí global,
nesse ecossistema. A energia que essa mulher possui realmente é incrível. E olha, pegando essas feitorias dela, eu vou agora dar início aqui nesse painel de internacionalização do Rock in Rio Talks, e a gente vai falar um pouco de Portugal e desse ecossistema que a gente tem visto que está aí a todo vapor e se colocou muito bem com a questão aí da pandemia. Então, Portugal, até dando uma entrada, a gente vai falar um pouco agora dessa retomada da economia, né, Nuno e Pedro. Portugal tomou decisões rápidas, né, com relação ao lockdown. Depois de 6 dias após o primeiro caso de Covid aqui em Portugal, já foi colocado realmente essa questão do lockdown, as pessoas estarem em suas casas. No começo de abril ali a gente teve o pico, né, dos números de novos casos, e nesse momento a gente está com uma retomada da economia, né? A cada 15 dias a gente tem novidades sendo colocadas pelo governo com muito cuidado e sempre com informações muito claras, tá? Mas aí eu queria colocar para ambos. Na visão de cada um de vocês, o que Portugal fez de diferente para alcançar esse sucesso no processo dessa pandemia? E se vocês, tanto na Câmara, tanto nas Siemens, o que vocês veem de avanços acontecendo nesse pós-pandemia para contar para todos que estão nos vendo aqui? Pedro, comece você que está em Lisboa, está mais perto. Qual é a sua interpretação? Eu acompanhei muito de perto, mas gostaria de ouvir e depois eu vou completando aqui com a minha visão de quem está olhando de fora. Muito bem. Muito obrigado por esta honra de começar primeiro. De qualquer forma, eu penso que Portugal teve 2 fatores muito importantes. O primeiro foi o comportamento dos políticos, portanto, a nível do Presidente da República, a nível do chefe do Primeiro-Ministro e também das organizações estatais. Portanto, houve um comportamento exemplar desde o início dos primeiros indícios dos casos em Portugal, em que o poder político foi muito motivador para se fazer uma transição muito correta sobre as medidas que devíamos tomar de início. Portanto, primeiro ponto, eu penso que a afirmação da nossa classe política foi muito positiva. E, portanto, eu queria deixar aqui um agradecimento aos nossos políticos que demonstraram que a política não é só política, é também fazer bem. Segundo, o comportamento, penso que exemplar dos portugueses. Portanto, a política sem os portugueses também não funciona e, portanto, o povo português soube ler os sinais que se passou em Itália, que se passou em Espanha e muito rapidamente aderiram aos períodos de confinamento, às boas práticas de não contágio e isso talvez tenha tido uma importância muito importante relativamente ao bom desempenho de Portugal nesta pandemia no início. Portanto, nós temos 2 fases, portanto, a fase inicial da pandemia, depois tivemos o abaixamento dos números dos casos e agora estamos num ressurgimento outra vez da pandemia, que eu posso explicar depois um bocadinho aqui para a frente, e a retoma. Mas, portanto, eu penso que estes 2 elementos, liderança política muito forte, esclarecida, muito bem informada e o comportamento exemplar de todos os portugueses e de todos os cidadãos que vivem em Portugal foram muito importantes para este primeiro sucesso no início. Sem dúvida, Pedro, eu concordo, visto daqui de fora, e aliás foram múltiplas as comunicações que Portugal fez, não é? E depois até o reconhecimento mundial, com vários artigos falando exatamente da forma como Portugal conseguiu responder de forma alinhada, de forma rápida, aproveitando também todo o sistema de modernização administrativa que já vinha sendo feito nos últimos anos e que nesta altura se viu um alinhamento muito grande, não é? Toda a área da saúde pública e privada. Esse alinhamento também entre os privados e os públicos pareceu muito importante, que é algo que a gente não vê aqui no Brasil. O sistema público não dá vazão à procura e o sistema privado, obviamente, no Brasil, ele é inacessível à maior parte da população, mas em Portugal nós conseguimos ver que efetivamente os hospitais privados ficaram à disposição do governo, do sistema público de saúde e que essa comunicação constante funcionou muito bem e que foi reconhecida rapidamente e eu, enfim, aproveitando esse gancho,
diria mesmo mais que os brasileiros, de uma forma geral, nós nas 18 câmaras que a Federação cobre no Brasil, 18 câmaras estaduais, temos percebido cada vez mais uma nova procura, uma nova onda de brasileiros interessados em Portugal, não só por todas as outras razões que a gente já vinha assistindo, não é, Eduardo? Segurança, saúde, educação, oportunidade, novos mercados, mas agora também por esta questão de poderem viver num país preparado para um ambiente destes. Ou seja, aquela loucura que se via de procura de passaportes, nacionalidade portuguesa dos brasileiros, eu acredito que vai ter agora uma nova onda de procura, porque mais uma vez nesta pandemia ficou claro que se valoriza muito as pessoas terem várias nacionalidades pela dificuldade que hoje os países estão enfrentando e as populações de conseguirem migrar ou simplesmente fazer negócios entre a Europa, Brasil, Estados Unidos. Não é? Nós hoje vemos que efetivamente as fronteiras físicas existem. Não é? Hoje, grande parte das populações não conseguem andar de um lado para o outro e, portanto, isso vai reforçar esta nossa teoria do mundo virtual que veio para ficar, não é? Mas eu diria que essa é a principal conclusão que a gente tira. É, independentemente desta segunda onda, os brasileiros ficaram com a noção que Portugal teve um grande alinhamento político, tem uma capacidade de grande resposta, e eu acho que isso vai ser mais um fator de atração da migração dos brasileiros para Portugal. E Nuno e Pedro, a gente aqui na Atlantic Hub, a gente também tem investimentos na restauração e percebemos grandes linhas, né, que foram concedidas para todas as diferentes verticais do mercado aqui em Portugal, que também ajudou muito a estabilizar os fluxos de caixas das empresas. Na questão também de real estate, eu percebo os canteiros de obras continuam a todo vapor aqui também em Portugal. Agora, vendo realmente em negócios, economia, vocês têm percebido realmente que Portugal já deu o seu start aqui já está a avançar? Bem, eu posso talvez, na área dos negócios concretamente, e queria fazer aqui um ponto prévio. Muito importante, não só o comportamento dos políticos e a boa adesão dos portugueses às medidas anti-Covid, é muito importante a transparência dos dados. Portanto, os executivos, as grandes empresas, as pequenas empresas precisam de estar muito bem informadas sobre o estado da pandemia. Portanto, é de extrema importância não manipular números, nem dos casos infectados, nem das regiões que estão a ser infectadas, porque isso é que vai criar confiança. O problema da retoma não é tanto um problema técnico, é um problema de confiança das pessoas usarem os restaurantes, começarem a fazer contactos físicos. Portanto, a transparência dos dados, e aqui a digitalização é muito importante, portanto, os data analytics, os artificial intelligence, como é que nós podemos prever as tendências da capacidade máxima nos hospitais, do tráfego da IT entre empresas. Portanto, é muito importante haver transparência. Essa transparência é necessária ter para criar confiança baseada numa digitalização. Portanto, isto é talvez o ponto principal que todos aprendemos da pandemia, é que nós estamos muito mais conectados do que estávamos antes. Conectados do ponto de vista vídeo, do ponto de vista das comunicações que fazemos e também do nosso dia-a-dia. Portanto, o consumidor mudou brutalmente os seus hábitos. O que fazia antes com deslocações físicas, faz agora muito menos e só sai para tratar de alguns assuntos. Portanto, isto tem uma implicação muito grande na retoma. Nós estamos no B2B, portanto, business to business, portanto, trabalhamos com grandes empresas e com empresas que têm depois os seus consumidores. Portanto, a Siemens, em Portugal, não é uma empresa que está diretamente a funcionar com o consumidor final, está a trabalhar com empresas que depois têm grandes operações com os consumidores. Portanto, eu posso dizer que o B2B foi menos afetado que o B2C. Porque o B2B, como sabem, são infraestruturas tecnológicas, são os data centers, são os backbones de informação, são tudo o que se passa atrás de um hospital, tudo o que se passa atrás de uma infraestrutura crítica, como, por exemplo, as redes energéticas em Portugal, tudo isso tem que funcionar. Portanto, a retoma dentro das Siemens não é tanto uma retoma como o setor do turismo
ao setor dos restaurantes, da restauração, porque nós trabalhamos 24 horas por dia para dar o serviço a essas infraestruturas críticas. Eu posso dizer que durante a pandemia, a Siemens, eu tenho neste momento cerca de 2.800 empregados em Portugal, quase 3.000 empregados. Nós prestamos serviços à Rede Elétrica Nacional, à EDP Distribuição, à EDP Energia, a todas as grandes empresas que têm a ver com a telecom. Portanto, é uma empresa que está sempre presente, porque se não tiver, não há serviços para os consumidores. Portanto, a Siemens é talvez um caso diferente e cada um está no seu negócio. Eu penso que onde está a retoma, onde se vê a retoma, é na questão da utilização dos consumidores. Por exemplo, aeroportos. Os aeroportos, neste momento de Lisboa e do Porto, têm um tráfego que vai entre 5% a 10% da capacidade instalada. Em princípio, pensa-se daqui a 2, 3 meses possa passar até 30% e para o ano 50%. Portanto, isso é uma retoma muito lenta. O que eu quero aqui dizer é que a confiança que existe entre voos intercomunitários na Europa ou intercontinentais, por exemplo, com o Brasil, ou com a África, ou com os Estados Unidos, tem um impacto muito grande para tudo o que é da retoma. Portanto, a retoma que está de serviços a essas pessoas. Portanto, eu iria dizer que a retoma vai ser muito lenta ao nível dos consumidores. Vai ser uma retoma gradual, que é muito baseada na confiança e nas condições, eu irei falar mais tarde dos índices de contágio do Covid, como é que este contágio se vai fazer no futuro. É uma bola de cristal, nós não sabemos. Exato. Toda a gente tem cenários, toda a gente pensa que pode ser muito mau, muito bom, eu não sei. O que nós temos que ver é a informação diária é fulcral para o Data Analytics, para o Intelligent Information, o Artificial Intelligence, para ver qual é o trend. Mas penso, para terminar aqui a minha conversa da retoma, Portugal não pode sobreviver só por ele. Nós somos um pequeno país, necessitamos de Espanha, necessitamos muito do Brasil, necessitamos muito das exportações para os Estados Unidos, da África. Portanto, nós vamos estar muito dependentes na nossa retoma de como o mundo vai retomar. E isto é uma lição também para todos. Obrigado, Pedro. É interessante esse ponto da Siemens estar no B2B, né? E, Nuno, na questão lá na própria federação, na Câmara, que você tem contato direto com inúmeros brasileiros, com esse interesse realmente no mercado português, visto a grande abertura com a Europa, você tem visto aí no seu lado um crescimento realmente no interesse, né? Muito grande, Eduardo. O que os brasileiros entenderam é que, efetivamente, a grande diferença entre Portugal e o Brasil é que, em Portugal, o governo apoiou não só as empresas, mas apoiou também o consumidor final, não é? Ou seja, várias medidas foram tomadas durante 6 meses no congelamento dos empréstimos bancários para as pessoas poderem fazer face à sua restrição orçamental. Várias medidas de apoio aos investidores que tinham grande parte do seu património em imóveis, na renda, né? Que ficaram muito afetados com este desaparecimento de todo o turismo. Então, várias medidas que a gente viu em Portugal destinadas ao consumidor final, a apoiar o consumidor final e não só a apoiar as pequenas e médias empresas, como a gente viu no Brasil, né? Então, eu acho que isso deu um clique muito grande aqui nos brasileiros. E tal como já tivemos a oportunidade de falar, eu e Eduardo, nós temos visto uma loucura de procura, enfim, nas nossas câmaras têm aparecido novos negócios, inclusive não só de Brasil para Portugal, mas de Portugal para o Brasil. Nestes últimos 4 meses, várias empresas industriais portuguesas aproveitaram pela facilidade do mundo virtual, de não terem que se deslocar até ao Brasil, estão a conseguir ter esta oportunidade de entrar no Brasil, independentemente do câmbio, não é? Que não ajuda muito, porque agravou quase 50%, mas mesmo assim eles querem expandir e eu vejo agora empresas de tecnologia, empresas industriais em várias áreas a entrarem no Brasil, aproveitando esta pandemia. No sentido contrário, vemos também isso, ou seja, temos tido bastante sucesso nos vários webinars que temos feito.
Eu acho que isso também transformou, ou seja, hoje eu faço um webinar do Brasil para o mundo, não faço só para São Paulo, não faço só para o Rio, não faço para Fortaleza. Nós temos uma rede das câmaras mundial onde a gente anuncia os nossos webinars e, portanto, hoje eu consigo participar num webinar que é organizado pela Câmara Portuguesa dos Estados Unidos, de Houston, ou consigo participar de um webinar que é organizado pela Câmara Portuguesa, e isso vai mudar a cultura do empresário. E o empresário brasileiro, ele é muito, enfim, tem uma capacidade fértil de aproveitar esse efeito network, e com certeza é uma coisa que a gente cada vez mais tenta fazer passar essa mensagem, que a Câmara Portuguesa e os parceiros das nossas câmaras estão espalhados pelo mundo todo. E, portanto, hoje, essa rede das câmaras que funciona a nível mundial pode apoiar qualquer empresário brasileiro que queira entrar, não só em Portugal, mas em qualquer outro país. Então, é assim, nós temos notado muito interesse, ainda mais agora com a ajuda do câmbio, não é? Para quem, enfim, para quem tem produto, eu acho que o brasileiro finalmente, com esta crise, e realmente eu concordo com o Pedro, nós vamos ter uma crise grande a nível de consumo, não é? Tirando o consumo online, que está a crescer 50% no mercado livre nestes últimos 4 meses, enfim, tudo, Magalu, Americanas, enfim, todos eles estão a crescer entre 30% a 50%. Andar em São Paulo, ir aos shoppings, ir aos restaurantes, imagino que Portugal não esteja muito diferente, vai ser muito complicado. Vai ser uma retomada de 1 a 2 anos, com certeza, porque você não vê ninguém andar na rua, nem em São Paulo. Então é muito complicado. Eu acho que isto vai ser uma retomada, e para um país como Portugal, que tem 15% do PIB, que vem direto ou indiretamente da atividade de turismo e todo o setor terciário, enfim, eu acho que vai ser muito complicado. Eu tenho falado com várias pessoas aí em Portugal na área de turismo, que estão bastante preocupadas. Este mês de julho foi um mês muito, muito difícil, e esperemos que agora em agosto, setembro, como o Pedro disse, que comece a haver uma retomada do interesse, do turismo e também dos negócios, não é? Faz parte disso. Hoje em dia, o empresário brasileiro que precisa de fazer uma reunião em Portugal tem alguma dificuldade em conseguir entrar em Portugal para fazer essas reuniões. Exatamente. Não, ótimas considerações, Nuno, Pedro. E eu acho que agora nós estamos aqui com 10 minutos faltando apenas, e agora é a hora de falar de inovação, né? E o que a gente percebe sempre nessas crises tem, entre aspas, um lado bom, né? Que a gente acaba redescobrindo uma nova forma de trabalho, como até o Nuno comentou. A gente percebe essas videoconferências que você tem uma amplitude muito maior de conexão com pessoas. A gente percebeu já que o mercado de delivery, mercado de atendimento psicológico, que você pode atender aonde você quiser via teleconferência, o streaming, a todo vapor. E, como a Lindália até no nosso papo antes aqui comentou, a gente é muito grato de saber dessas novas tecnologias, até criadas por Portugal, um projeto do AT Micro Protect, do grupo BLC3, a máscara desenvolvida aqui em Portugal, que ela inativa instantaneamente as partículas do Covid, em quase 100%. E eu queria saber de vocês, o que vocês perceberam de maior mudança aí no ecossistema ou na própria vida pessoal de vocês, de inovações que vocês viram, que surgiram com esse mindset novo que apareceu. Fiquem à vontade, Pedro e Nuno. Muito bem. Talvez eu dar aqui uma chega sobre o que é que as grandes tendências do pós-Covid. Portanto, eu penso que tecnologicamente e a maneira de trabalhar. A primeira grande tendência é aquilo que nós já referimos. As pessoas não precisam de ir ao escritório, exceto quando estão em fábricas, como é óbvio. Portanto, vai haver uma grande tendência em todas as empresas de ficarem cerca de 50% do tempo em casa, 50% do tempo no escritório. Isto é uma implicação brutal nos investimentos do real estate, nos investimentos de transportes público e privado. Portanto, esta nova tendência de podermos trabalhar de casa vai se manter. É possível que vários negócios mudem. Na Siemens, por exemplo, anunciámos a nível mundial que vamos ter sempre 2 a 3 dias de trabalho em casa
ou em mobile work, quer dizer que já estamos a prever pós-pandemia um novo normal de trabalho a 50% no escritório e 50% fora do escritório. Imaginem a implicação que isto tem a ver com o imobiliário do terciário. Portanto, vai haver uma redução muito grande da procura para novos espaços, portanto, uma implicação, de um lado, económica, mas vai-se manter. Isto vai-se manter na França, vai-se manter na Itália, vai-se manter na Alemanha, vai-se manter no Reino Unido. Vamos ficar mais tempo sem ir aos nossos escritórios. Primeiro ponto. O segundo ponto é relativamente à importância da digitalização nos negócios. Isto é um assunto que não é só para Portugal, é para todo, é para o Brasil, é para a Índia, é para a China. Vai haver necessidade de remotamente nós fazermos algo nos clientes sem termos que lá ir. Através de ligações seguras, por exemplo, comissionamento de equipamento, em que era necessário fazer a deslocação de um técnico a um hospital, a uma fábrica, a uma cirurgia, a uma petroquímica. Isso não vai ser necessário no futuro. No futuro, através do teletrabalho e do telecomissionamento, como nós chamamos, vão haver ferramentas e comunicações muito potentes para quem está remoto pode aceder à China, ou pode aceder à Austrália, ou pode aceder a São Paulo, sem ter que dar instruções localmente. Já falámos nos webinars, no fundo isso tem sido uma explosão de clientes a pedirem-nos, digam-nos como é que nós devemos fazer, e nós enviamos as imagens e temos inclusivamente todas estas experiências tecnológicas que são feitas remotamente. Posso-vos dar um exemplo. Nós tínhamos um cliente no Egito que estava a fazer um comissionamento de uma ponte rolante num porto em Alexandria e fizemos o comissionamento da instalação toda remota de Lisboa, através de informações, de vídeos, etc. Portanto, isso é uma mudança de paradigma total, vai criar uma apetência muito grande por tecnologias ligadas a essas comunicações, mas também vai criar uma necessidade, Nuno, Eduardo, de muita competência para fazer isso. Portanto, vamos ter que nos reformar do ponto de vista tecnológico para termos acesso a estas tecnologias. E para finalizar, eu penso que muito importante é a logística. Nós todos temos conhecimento que a Amazon está cada vez mais a fazer investimentos por todo o mundo em centros logísticos. Tudo vai ser encomendado online e entregue em casa, não é online, mas com sistemas logísticos muito potentes. Portanto, eu prevejo que no pós-Covid a área de logística, de entrega de bens aos consumidores e a empresas tenha uma transformação muito grande. E estes são os 3 pontos que eu queria aqui só para alertar um bocadinho sobre as novas tendências. E tenho mais um caso para o fim sobre tecnologia. Obrigado, Pedro. Nuno, Edu, diga lá, inovações aqui. Aí. Deixa eu completar. Bem, eu diria, pegando em logística, nós já vemos hoje, eu acho que quem está hoje a ter mais sucesso em vendas é exatamente quem está com a sua logística mais assegurada, mais inovadora, porque as pessoas, durante estes 4, 5 meses, elas também têm sofrido uma transformação. O tempo hoje é mais precioso, porque as pessoas estão em casa, têm que fazer várias coisas ao mesmo tempo, portanto, as pessoas têm que otimizar o seu tempo. Eu acho que essa também é uma nova tendência. Outra nova tendência é as pessoas, efetivamente, vão passar a dar mais valor ao tempo que elas, não é? As pessoas estavam muito viciadas naquele dia-a-dia, nas viagens, no trabalho, e agora que elas pararam um pouquinho para aproveitar um pouco a sua vida, para ler, para escrever, para pensar sobre outras coisas na vida, a própria família, eu acho que isso vai transformar as pessoas, ou seja, as pessoas hoje vão dar mais valor ao seu tempo, não é? Ao seu tempo de descanso, o seu tempo de criatividade, do que propriamente, enfim, andarem aí numa correria, porque esse tempo não vai voltar, não é? Eu viajava ao Brasil todo, andava sempre a correr de um lado para o outro. Eu sei que não vou fazer isso em 2020, não sei se vou fazer isso em 2021, se calhar eu nunca mais vou fazer isso. Eu não vou ter a mesma necessidade de andar de um lado para o outro como era no passado. Eu acho que a vida mudou, eu acho que nós vimos várias, enfim, essas são as grandes tendências. As marcas hoje têm que comunicar de uma forma diferente. Nós fizemos vários webinars sobre a questão das marcas. Como é que as marcas se vão posicionar agora com os consumidores? Os consumidores não vão só olhar para a corporatividade da marca, eles vão olhar para vários aspectos, mas para a ética, as pessoas, não é? Quem representa a própria marca. Então a gente está a ver uma transformação grande do mundo.
eu acho que tem oportunidades. Nós vemos a própria ceia, a nossa ceia portuguesa, a inventar aqueles respiradores que de repente fizeram um sucesso aqui no Brasil. Do dia para a noite saiu aquela notícia no Expresso a dizer que a ceia tinha respiradores que custavam 15 mil dólares em vez de custar 50 mil dólares, e nós tínhamos todos os governos a ligar e a pedir, e como é que a gente pode entrar em contacto com a ceia, como é que Portugal, ou seja, são nestes momentos em que Portugal tem sido capaz de criar tecnologia disruptiva a preços mais competitivos, e isso é muito bom porque isso coloca Portugal num novo patamar, paradigma, que não é só turismo, não somos só Miami da Europa, nós somos uma nação com potencial muito grande de inovação e tecnologia. Eu acho que neste período Portugal tem despontado por isso, não é? Os respiradores, exatamente, as máscaras, agora aquele BeSafe também, aqueles túneis com um líquido que se põe nos ares condicionados e que acabam por desinfetar todos os ambientes, ou seja, tem aparecido aqui no Brasil, e depois com sempre aquela perspectiva portuguesa. Eu não vou deixar isto só em Portugal e Espanha, não é? Eu vou levar isto para o mundo inteiro. Então nós temos assistido, e isso tem sido comunicado aqui no Brasil, uma nova onda de inovação tecnológica portuguesa. Olhando para o futuro, eu acho que Portugal tem que efetivamente investir mais nessa área industrial de inovação tecnológica. Ou seja, nós não podemos ficar tão alicerçados no setor terciário e no turismo, que era o que estava a crescer 14, 15% todos os anos, porque isso agora, de repente, tivemos aqui um downgrade de uns 50, 60 pontos base, e, portanto, para recuperar vai ser muito complexo. Então, acho que Portugal, nesta fase, tem que voltar a incentivar as startups, investimento em startups, enfim, tudo aquilo que também vínhamos a fazer no ecossistema, mas também criando capacidade para depois escalar essas startups para que Portugal possa novamente aparecer com novos casos de sucesso industriais nesta área de tecnologia e inovação, que eu acho que é aquilo que as pessoas esperam de Portugal hoje, sinceramente. Incrível. Nuno, exatamente. E Pedro, o que eu percebo aqui é realmente esse mindset aqui virado para o global, né? Então, hoje a gente percebe que a gente pode realmente contactar, falar com quem quiser, aonde essa pessoa esteja no mundo inteiro, sem precisar daquelas grandes viagens. E até no ramo de eventos mesmo, porque no começo todos ficaram muito preocupados, e lógico, os grandes eventos físicos estão numa fase muito complicada, mas o que temos percebido é que a gente acaba tendo uma abrangência muito maior, né, de pessoas impactadas em eventos não mais físicos, mas em eventos online, né, e aquela grande questão do networking, então ferramentas sendo criadas de networking, ferramentas sendo criadas para que sejam fechados negócios. Bom, infelizmente, o nosso tempo já está chegando ao fim, e eu acho que a gente poderia ficar aqui falando horas, como se chama nessa mesa de bar aqui do Hack in Rio Talks, mas eu queria primeiro, agradecer Nuno, Pedro, pela participação e pelo grande conteúdo de vocês dois aqui junto nesse Talks. E eu deixo agora que cada um de vocês dois deem o seu comentário final, agradecimento, e deixo de novo repetido aqui, mas um muito obrigado a Lindália por esse convite. Nuno, Pedro, fiquem à vontade para as considerações finais. Obrigado, Edu. Força, Pedro. Obrigado outra vez por me dar a saída. Primeiro de tudo, mais uma vez, obrigado à embaixadora honoris causa Lindália, fica já nomeada aqui como embaixadora honoris causa de Portugal, no Brasil e no mundo, por este esforço. Queria agradecer também ao Eduardo por uma excelente moderação e um grande prazer em ouvir o Nuno viva voz do nosso país irmão, Brasil. Eu queria deixar aqui uma mensagem positiva. Nós temos que ser positivos. Temos que pensar nas coisas boas do mundo, não é só nas coisas más. E aí eu acho que a inovação tecnológica, que nós falámos, alguns exemplos, será importantíssima. Eu queria dar aqui uma mensagem também da sustentabilidade, da mensagem de sustentabilidade. Nós temos que ser sustentáveis, temos que ser amigos do ambiente, temos que pensar bem para o futuro das nossas gerações. Isto é muito importante, mesmo no pós-Covid. E, finalmente, eu sou um grande adepto da tecnologia, acho que o futuro está na Internet of Things,
e na conectividade das pessoas. Portanto, o IoT vai ser o grande motor da nossa aproximação entre povos, e deixo aqui o meu grande abraço para o povo brasileiro e para o Brasil, que estará sempre no meu coração. Muito bom dia a todos. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Nuno, Pedro. a palavra está com Ótimas você. considerações. Deixa eu deixar apenas um pensamento final, aproveitando as últimas palavras do Eduardo. Eu acho que são novos tempos de oportunidade. Quando hoje a gente faz um Web Summit na Câmara de São Paulo, eu tenho pessoas a participar da África do Sul, dos Estados Unidos, que vão fazendo Q&A, dizer como é que eu posso ir para Portugal. Ou seja, hoje o meu público não é só o público brasileiro, é toda a gente que conecta. O que é difícil saber? Porquê é que aquele cara conectou no meu webinar, não é? Como é que lá foi? Como é que esse cara veio aqui parar? Uma família da África do Sul, epá, como é que, não é? Mas hoje a pessoa lança um link com um tema e esse link corre o mundo, e você pode ter uma oportunidade de deixar aqui também a experiência, e isto são ótimas notícias para o Hacking Rio e para a Lindália. O Collision, que é organizado pelo Web Summit no Canadá, agora em junho, foi um sucesso. Foi um sucesso de participação. Eu próprio e o Edu participámos, enfim, em alguns dias nós acompanhámos o Collision. E o que é que você consegue aprender? Tendo uma boa ferramenta de fácil interação, é muito mais fácil ter acesso a conteúdos. Porque quando a gente chega a um Web Summit e quer ver uma palestra ou quer ver alguém, a dificuldade uma pessoa se mexer fisicamente, conseguir chegar nos horários, é muito complexo. Uma pessoa em casa consegue fazer o seu schedule daquilo que ela quer ouvir, você conecta lá, você faz perguntas e respostas, mesmo o networking que você faz dentro do Web Summit, do Collision ou do Hacking Rio, você consegue fazer dentro deste instrumento de forma super fácil e simples. É isso, você não tem a deslocação física, portanto tudo é muito mais fácil. Daí que eu acredito que o que é que o Web Summit pensou? Para nós temos que transformar esta ameaça numa oportunidade. E o facto destes eventos, no mundo dos eventos, passar a ser virtual, eu acho que é uma oportunidade muito grande, e vão surgir novos aprendizados, mas acho que se vai fazer ainda mais negócio do que se fazia apenas nos eventos de forma física, né? Você consegue não só chegar a muita gente, como é muito mais prático, ou seja, as pessoas passaram a ser mais práticas. Os negócios hoje são mais rápidos, mais eficientes, mais práticos. Então, imagino que agora no Hacking Rio, vai ser agora de 17, né? 17 de agosto a 21, 22, estaremos novamente juntos, Pedro, Eduardo, participando online e conseguindo consumir todo esse conteúdo, todo esse networking, todas essas novidades. Falta pouco e estamos ansiosos. Obrigado aos dois, obrigado Lindália também por este momento de Portugal, e nós obviamente que acreditamos que Portugal está saindo melhor do que os outros, ou seja, ninguém precisa ter nota máxima, a gente só tem que fazer as coisas mais certas do que os nossos parceiros, amigos aí europeus, para que os brasileiros e todo o mundo que pensa no mercado europeu escolha Portugal para desenvolver a sua plataforma de crescimento na Europa, não é, Edu? É isso aí. Nuno, Pedro, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. E Hacking Rio, avante. Um abraço a todos. Obrigado. Força, Hacking Rio. Força. Grande abraço a todos. Tchau. Obrigado. Um abraço.